E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Repetindo o aviso que nós fizemos no programa anterior, a Comunhão Espírita de Brasília precisou trabalhar suas redes sociais e criou um novo canal no YouTube chamado TV Comunhão. Então, este programa, que antes era veiculado no YouTube, no canal da Comunhão Espírita de Brasília, /TV, Comunhão Espírita de Brasília, agora ele está disponível no YouTube /TV Comunhão. Se você ainda não está inscrito neste canal, por favor, se inscreva, para que você possa continuar recebendo as novas publicações deste programa. E hoje nós vamos falar sobre liberdade de pensar e liberdade de consciência. Tudo isso daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo para mais um programa. E antes de começar a falar sobre o tema de hoje, quero te pedir para trazer mais algumas informações para os nossos ouvintes sobre essa mudança que nós... A informação é essa mesmo. Precisamos fazer nos nossos canais, né? O que você tem de... É interessante, informação? gente, é uma questão administrativa, né? Mas a gente está tentando, da melhor forma, apresentar um produto que vá se setorizando, né? Uhum. Então, nós vamos ter um canal que é mais próprio para programas ao vivo, né? Que é o anterior, né? Que é o anterior. youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. Que continua existindo, vai continuar divulgando a doutrina espírita. E veiculando os programas ao vivo. O programa, As preferencialmente, as palestras, palestras do nosso auditório Bezerra de Menezes. Uhum. O teu Comunhão Inspira. O Comunhão Inspira, tá Comunhão certo, Espírita que vai ao ar lá. todo último sábado de cada mês. Né? Que é um programa de entrevista, desculpa. Isso. O material da Maíse, né? Uhum. As palestras da Maíse, Braga, por exemplo, muito conhecida. E eles vão continuar lá no Comunhão Espírita. Agora, o nosso programa, um programa de estudo, programa de estúdio, de estudo e de estúdio. Os programas são gravados e veiculados. Depois. Esses agora vão passar, né, para youtube.com/TV Comunhão. Esse é que é o interessante. E se você não está inscrito, como já disse o Honório, Ricardo Honório, você se inscreva, para você aperte o sininho para você receber as notificações. Nunca esqueça, dê o like, porque quando você dá o like, se você assiste e não dá o like, é como você... Você está dizendo para o YouTube, vi, mas não gostei. Vi, mas não me despertou a atenção. Não me interessa isso. Não mexeu comigo. E dessa forma o YouTube não te manda mais aquele programa. Eu acho que é assim que funciona. Ele considera que você não ficou motivado em assistir um outro programa daquela série. Quando você dá o like, você aperta, dá o joinha, aí você está dizendo para o algoritmo do YouTube, olha, gostei, não me deixem desatualizado com esse programa. É assim que funciona. Assim como também quando você dá o dislike, você está afastando aquele programa da sua realidade. Por isso que a gente sempre conversa sobre esse tema. Ótimo. Agradecendo a companhia de vocês aqui nas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília, como sempre, né? Hoje a gente falou de um canal. Um forte abraço a cada um de vocês e falar da alegria de estar aqui para falar de um tema tão importante como esse, liberdade de pensamento. Ok, vamos trabalhar agora? Vamos trabalhar. Almeida, vamos falar hoje sobre liberdade de pensamento, que está dentro do estudo da Lei de Liberdade, obviamente, a partir da questão de número 833, quando o Kardec perguntou o seguinte: há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta?
Né? Para nossa felicidade, há. É interessante isso, porque quando a gente vai estudar aqueles conceitos básicos de convivência social, a gente começa a estudar direitos e deveres, né? Hum. Vem aquela conversa muito atual de ser rememorada, a necessidade de rememorar esse conceito. A minha liberdade vai até onde a minha liberdade ofende a liberdade do próximo. Ali acabou a minha liberdade. Porque se eu tentar expor a minha liberdade infinitamente, eu vou ofender o próximo, eu vou constranger, eu vou oprimir o próximo. Mas quando a gente fala de pensar, livre pensar, como diria Milor Fernandes, é interessante, porque eu posso pensar à vontade, eu posso pensar o que eu quiser. Eu posso... O pensamento parecia uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Né? Já disse lá o gaúcho. E a gente pode pensar à vontade sem ofender, sem agredir. Então, o Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, quando nos conduziu, quando nos abriu o caminho para a humanidade, ele nos deu duas coisas: o livre-arbítrio e o pensamento contínuo. A gente não pode esquecer essas coisas. Espiritismo é isso, é estudar e você começar a cruzar esses conhecimentos. Então, quando você chegou no estado da humanidade, você passou a pensar o tempo todo. E a tua liberdade é absoluta. Você pode pensar o que quiser do que você quiser. Já disse o René Descartes. Já disse. E você pode pensar e a questão é você contrapor isso que você pensa àquilo que você vê, àquilo que você percebe. Porque só uma parcela da realidade você absorve, aquilo que você percebe. Né? De repente tem uma manada de búfalos agora no Ártico que está cavalgando lá, mas eu não percebo. Eu não estou ouvindo, não estou vendo, não estou sentindo o chão tremer, então aquilo para mim não existe. Então ele não tem como atingir o meu ser, atingir minha percepção de realidade. Né? Perfeito. Pode ser verdade ou pode não ser. Você está me dizendo que existe uma manada lá, mas não quer dizer que seja verdade. Mas, ok, ouvi que alguém me contou essa história. E é interessante isso, Deus nos deu a liberdade absoluta de pensar, eu posso pensar o que eu quiser na hora que eu quiser. E isso eu não estou ferindo a ninguém. Então é uma liberdade absoluta que eu tenho. E é exatamente o que os Espíritos disseram. Eles disseram que é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Interessante. Porque não conhece entraves. Como você disse, como é que eu vou impedir você de pensar, gente? Né? Uhum. Você pode me impedir de falar, exato, de o que me você mover, pensou. de gesticular. Né? Não diga o que você pensou. Isso eu posso... Né? Aí é a liberdade de expressão que não existe. Exatamente. Mas a de pensar, você está olhando para mim e dizendo, não, pode deixar que eu não... Não estou pensando eu o não que você estou acha. pensando o que você está pensando. O que você pensa que eu estou pensando. É desse jeito. Pode-se deter-lhe o voo, ou seja, a expressão, mas não aniquilá-lo. Jamais. 834. O homem é responsável pelo seu pensamento, Almeida? Olha aí. Tem uma coisa muito interessante que eu gosto. Toda a liberdade pressupõe responsabilidade. Quanto maior uma, maior a outra. E eu acho que é isso que o Kardec está querendo saber. O homem é responsável pelo seu pensamento? Acabamos de falar que eu não ofendo você se eu penso alguma coisa. Né? Eu não estou ofendendo a sua liberdade de pensar. Se eu penso A e você pensa B, qual é o problema? São universos que não se tocam. Né? São realidades que não se tangem. Não tem problema nenhum nós pensarmos diferente e coexistir no mesmo espaço. Como é que é? No contínuo espaço-tempo. Isso. A gente pode estar, não tem problema nenhum. Né? E como eu posso pensar qualquer coisa, eu posso pensar qualquer besteira. Né? E é interessante, porque
A resposta do Espírito da Verdade, eu já fiz a colinha, né? Sim. Ele diz que eu só sou responsável diante de Deus. Mas por que eu sou responsável diante de Deus se Deus me deu liberdade de pensar? Ele que me deu liberdade, né? Mas ele também me deu o pensamento como uma forma de adquirir a verdade. E uma das verdades que no Espiritismo a gente aprende é que pensar é causar. Exatamente. Pensar é causar. Então, quando eu penso alguma coisa, eu começo a criar num nível energético do pensamento uma realidade. E se eu começo a pensar algo que é muito errado, ele passa a ser verdade para mim. E eu estou construindo uma mentira diante do mundo que é verdadeiro. Né? É. Ou seja, eu sou responsável por isso. É. E Deus criou uma realidade, e vamos lembrar que a teoria física moderna diz que existem 11 dimensões. Ah, é? Eu, pessoalmente, só entendo 4. Né? Largura, profundidade, altura e tempo. Eu só consigo compreender essas 4. Mas os físicos dizem que são 11. Eu não me pergunte das outras 7. Deixa quieto. Né? Mas o Espiritismo me diz que existem sim outras dimensões. É. E o meu pensamento muda as coisas nessas outras dimensões, de alguma forma. Olha, se eu começo a criar uma realidade que Deus não... No meu pensamento que Deus não existe, eu começo a criar uma realidade que Deus não existe. Uhum. E vou causar todo o mal a mim e a todos aqueles a quem eu, de alguma forma, influencio. Isso. Exatamente. Né? Um filho que eu estou criando com essa ideia, Uhum. uma esposa em quem eu incuto essa ideia, a uma Imagina família... uma pessoa, imagina essa pessoa que você está citando como exemplo, Uhum. diante de um microfone. Nossa Senhora. Quantas pessoas ele não vai influenciar com o seu engano, com o seu equívoco, com o seu mau pensamento? Ou seja, embora a gente tenha liberdade de pensar qualquer coisa, toda liberdade traz em si a responsabilidade. O que a gente constrói, seja aqui, seja a Lourdes, a gente é responsável por essa criação mental. É. E essa expressão criação mental, a gente entra em André Luiz, você vai encontrar em meia dúzia de lugares. Tem uma frase que eu já ouvi com alguma frequência de um amigo nosso, desencarnado, o nosso amigo João. Ele, repetidamente, ele diz o seguinte: pensamento gera sentimento, sentimento gera vibração, e vibração é a linguagem do universo. Então, eu não sei se é a linguagem, mas com certeza é uma linguagem. Mas com certeza, como você falou, o que nós pensamos impacta na realidade, na nossa realidade e na realidade de outrem, né? Daí, como você bem disse, os espíritos ratificam, nós somos responsáveis pelo que pensamos. Porque, de alguma forma, nós interferimos nesse padrão vibracional em que nós estamos inseridos. É interessante, né? Porque quando você vai ler lá em Nosso Lar, que tem os engenheiros divinos, né? Uhum. Eles, a partir do próprio pensamento, manipulando matéria mais sutil, eles criam uma parede, criam uma casa, criam uma cidade, Exato. Só pela força do pensamento. É. E aí você vai entender, quando Cristo diz, eis que se você tiver fé, você vai virar para a montanha e fala, levanta-te e te põe lá. E ela vai levantar e vai se pôr ali. Né? Claro que isso é um passo lá na frente, não é aqui. Mas esse passo é real. Isso é uma coisa muito... dá tratos ao pensamento. Porque o próprio André Luiz, voltando a André Luiz, ele fala, não, pelo pensamento, os engenheiros divinos constroem as cidades na espiritualidade, constroem fortalezas, constroem as proteções para que os elementos desequilibrados não consigam se sobrepor a uma casa de socorro. Como é que é o nome daquela casa transitória, Fabiano de Cristo? Uhum. Né? Caramba! Tudo força do pensamento. Almeida, nós não estamos tão distantes disso. Eu estou pensando aqui em duas situações.
que eu já vivi. Uma delas é numa reunião mediúnica, quando você recebe irmãos desencarnados em determinadas situações, Sim. e pelo caminhar do diálogo, Eles estão aprisionados no próprio pensamento, assim como eu, assim como você. Mas vamos lá. e a gente muda isso. Ou seja, não é que a gente muda, a gente tem como influenciá-los à mudança disso. Porque quem muda são eles. Uma situação similar acontece nos settings de tratamento psicológico. Qual é o trabalho de um psicólogo, de um terapeuta, se não trabalhar as formações mentais que nós temos? Olha que você já está dando spoiler do próximo tema, que é a formação da consciência, mas eu estou adorando. Ah, é? Não, eu quero que você Não. continue por aí. Ah, então tá bom. Agora eu vou abusar do quase psicoterapeuta que nós temos aqui. Mas não é isso? Claro. Então a gente diz, não, que o pensamento muda, e a gente muitas vezes pensa que isso é coisa lá. Não, gente, é uma realidade que é mais próxima de nós do que a gente imagina. Desde que você se interesse em enveredar por esse caminho, de aprender, de perceber, enfim, de desenvolver isso. É porque eu acho muito legal isso, porque você tem liberdade de pensar, eu tenho liberdade de pensar. Mas à medida que eu uso de uma forma ou de outra essa minha liberdade, eu vou formando os paradigmas em que eu estabeleço os alicerces da minha consciência. Né? Uhum. Passam a ser verdade para mim. E aquilo que o eu sou, né? Aquilo que eu começo a construir o meu eu, começa a construir, daqui a pouco você vai construir o si, não é eu, é o self. É o meu ser consciencial, né? Uhum. É baseado na maneira como eu penso. É. Né? Não, por favor, descreva isso. Não, vamos deixar para frente? Não, mas é bom falar o que é consciência, porque a primeira pergunta já traz isso como premissa. É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a resposta da 834, que a gente não Sim. lê ainda, Isso, e a gente envereda por essa questão da consciência. isso. Então vamos lá. Kardec havia perguntado, o homem é responsável pelo seu pensamento? E aí eu gostaria só de resumir tudo que a gente conversou até agora. Pois Sim, o homem é responsável. Claro. Ele é responsável porque ele vai construindo uma realidade interior que influencia quem está próximo. Exatamente. O homem é responsável diante de Deus. É. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou o absolve segundo a sua justiça. Vale tudo que a gente comentou. Ajudou. Vale sim. Não é isso? Bom, liberdade de pensar foram apenas 2 questões. Agora vamos para a liberdade de consciência, que leva um pouco mais de tempo. 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento? Eu vou falar uma coisa aqui, peço que você me corrija, porque aí é um conteúdo que você tem muito mais domínio do que eu. Né? A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento. Ora, se eu tenho liberdade de pensamento, eu começo a criar uns gatilhos, umas ideias que eu penso, e passam a ser ideias pré-concebidas, passam a formar aquilo que eu entendo do mundo, a minha percepção da realidade. E eu começo a estruturar isso. Né? Eu começo a estruturar, eu começo a formar isso, e sobre isso eu tomo minhas decisões, eu reajo ao próximo, eu vivo em sociedade, eu avalio as coisas se são boas, se não são, a partir desses paradigmas que eu estabeleço. Eu construo uma realidade. Eu construo uma realidade interior para compreender a realidade exterior e para me relacionar com essa realidade exterior. Né? Então, sim, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento é absoluta. A liberdade de consciência não é absoluta. Porque conforme as minhas relações sociais, conforme as pessoas com quem eu convivo, algumas constrições começam a surgir. E te limitar. Sim, constrição, né? Constringe, diminui a liberdade. Então ela não é absoluta. Não, você falou constringir, eu entendi construir. Não, constringir. Não, tá certo, perfeito. Então vamos à resposta. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos.
Fala aí da consciência, cara. Essa consciência aqui é diferente daquela Do Jung. consciência do Jung. Ela é diferente. É diferente. Essa consciência aqui é aquele sentimento de realidade que você tem. Sim, E é que como eu percebo, é como eu enxergo, Como eu percebo. e como eu me relaciono com essa realidade exterior. A consciência, já que você está pedindo para a gente falar um pouco, né? É porque vai ter alguém que assiste e lê o Jung, lê E eu o acho Freud. muito interessante. A primeira vez que eu li o Jung, eu falei, esse cara está falando de espiritismo Sem falar espiritismo. sem falar de espiritismo. E foi quando eu me interessei e comecei a ler e a estudar um pouco mais. E eu continuo acreditando nisso. Então, quando ele, por exemplo, ele divide toda a nossa capacidade, a nossa psique, que psique em grego quer dizer alma, em duas partes, consciente e inconsciente, ele já divide aí o ser humano encarnado e o desencarnado. Regra geral. A nossa inconsciência não quer dizer inexistência. Não, tá ali. Tá ali, influencia aquilo que existe, mas eu não tenho domínio pleno sobre ela. Não tem domínio pleno. E há situações em que você não tem domínio nenhum. Há alguns Nenhum. detalhes que é nenhum, porque eu não sei nada. Nada. E como a influência é quase nula, eu não percebo. Em contrapartida, tudo que é inconsciente em nós influencia O consciente. o consciente. Olha o problema que a gente tem que resolver. O pensamento, ele vai estimular o inconsciente a te trazer determinadas coisas que você não sabe o que virá. É aquela coisa, né? Quando eu estou vivendo, encarnado, existem coisas que estão me incomodando, que me forçam a pensar, e nesse processo de pensar, eu começo a vasculhar esse porão do inconsciente. Seria isso? Exatamente. E aí o Jorge Andréa, no livro Forças Sexuais da Alma, ele usa uma expressão que eu acho perfeita quando ele se refere a isso como vazamentos. Muita coisa está nessa inconsciência. As nossas experiências conscientes atuais, elas podem favorecer vazamentos desse inconsciente que vai nos impactar. Essa é uma das razões que eu considero importante para o máximo de controle dos nossos pensamentos. Porque quando a gente dá vazão aos nossos pensamentos, e aí eu quero abrir um parênteses, de onde vem o pensamento? Como é que você cria um pensamento? O pensamento, ele surge. Olha, eu sei que o pensamento existe. Eu sei que o pensamento existe e a doutrina espírita me diz, quando você chegou na humanidade, você adquiriu a capacidade de pensar o tempo todo. Pois é, Então eu não consigo parar o fluxo de pensamento, ele sempre está. Mas onde está a nascente dele? Será que a nascente dos teus pensamentos, dos nossos pensamentos, não está, se não totalmente, mas em parte, nesse tal inconsciente? Eu não sei. Não, eu também não estou sei a afirmando. resposta, mas eu garanto o seguinte, ele tem... Ele tem uma fonte. É aquela história, né? Os estudiosos da inteligência artificial dizem que a inteligência artificial, de fato, ela nunca existe, mas é que ela é uma capacidade de processar informação tão avançada que, para nós que estamos do lado de fora, é indistinguível. Não é possível distinguir se tem uma inteligência ali ou se não tem. Exato. Então, quando você pensa... É um desafio semelhante. Então, quando você pensa, e vocês que nos ouvem, já devem ter tido a experiência de ter um pensamento. De onde veio isso? E no momento seguinte você dizer assim, nossa senhora, meu Deus do céu, como é que eu pensei um negócio desse? Né? Eu já estudei tanto, eu sou espírita, e ainda me vem um pensamento desse. De terra plana? De onde é que vem isso? Será que não são vazamentos lá do teu inconsciente? Porque nós falamos aqui uma vez que hoje nós somos a melhor versão
de nós mesmos. Consequentemente, o nosso passado nos condena muito. Sim. E nós sabemos que esse passado, ele não está morto. Pelo contrário, ele é vivo, ele existe, ele está em nós. E do ponto de vista da psicologia, ele está no nosso inconsciente. E nós já acabamos de dizer que o nosso inconsciente influencia o consciente, a nossa consciência. Então, eu pensei nisso e fiquei quieto quando a gente estava lendo aqui a liberdade de pensamento, né? Uhum. Nós temos total liberdade de pensar? Temos. Temos. Agora, se prepare para as consequências da sua liberdade. Por isso que eu falei, toda liberdade pressupõe responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Se nós temos uma liberdade total do pensamento, nós temos uma responsabilidade total sobre esses mesmos pensamentos. E aí, precisamos considerar um outro tema que não está presente aqui, mas apenas para não deixar passar ao largo, que é a necessidade de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer o mínimo possível para que eu possa, de alguma forma, gerenciar os meus pensamentos. Porque se eu entrar nessa, eu tenho liberdade de pensar. Não, então eu vou soltar o pensamento. Deixa a matraca solta. Vai dar problema. Vai dar problema. E semana que vem a gente volta a conversar sobre esse assunto que vocês já viram que é apaixonante. Muito interessante. Forte abraço! Não, antes do abraço, eu preciso ler a resposta. É da Não 3.5. li a resposta Da da 3.5. Da 3.5, né? Isso. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento, e ele diz, a consciência é o pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Juntando essa resposta com tudo isso que nós falamos, deixamos o assunto iniciado para o próximo programa. Vai ficar legal. Como diria, vai dar pano para as mangas. Vai dar pano para muita manga. Não se esqueçam de inscrever-se no novo canal que nós estamos falando desde o início do programa, youtube.com/TV Comunhão. É o seu novo canal para acompanhar o nosso programa. Faça a sua inscrição, aperte o sininho das notificações que você acompanha essa conversa daqui para frente. Forte abraço. Até a semana que vem.